Mormente a participação da União Europeia nestas conversações. Hoje mesmo o primeiro-ministro britânico foi recebido por Donald Trump na Casa Branca e Trump considera que a Rússia tem estado a agir muito bem e fala mesmo de que as conversações decorrem a bom ritmo depois de Emmanuel Macron recebe hoje o primeiro-ministro britânico. Há todo este interesse da Europa em participar deste processo de negociação para um cessar-fogo e seguido de um acordo de paz. É o que os europeus esperam ser convidados para a mesa de negociações. Mas como se vê, como dissemos, como se verificam os fatos, nesta primeira fase é mesmo, parece ser a fase dedicada ao restabelecimento do pleno funcionamento das relações diplomáticas entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Porque sem isto, como é que se pode imaginar a negociação por fim do conflito? Depois, no segundo momento, que está se passar depois para a fase de intermediação para o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Aí sim é que poderão participar os convidados a essas negociações da parte do mediador e também da parte, enfim, da própria Ucrânia, que espera que os europeus tenham uma voz no capítulo. Enfim, as movimentações são nesse sentido, de tentar convencer o presidente Trump para que na negociação tenha em conta o interesse superior da Ucrânia, para que a Ucrânia não seja colocada no ângulo e, enfim, fragilizada, sobretudo se a Rússia não aceitar restituir os territórios que está a ocupar, aí que também seja revista, eventualmente, os mecanismos de garantia da sua segurança após acordo de cessar-fogo, após acordo de paz com a Rússia, porque seguramente, no seu entendimento, que o risco irá prevalecer de um outro conflito entre a Rússia e a Ucrânia se os termos assinados não foram respeitados, como já aconteceu, aliás, no passado, durante os acordos de Minsk, que simplesmente não foram respeitados, e aí a inclusão do conflito outra vez em 2022. Né? Enfim, existem várias questões para lá, enfim, da componente. Ontem analisamos aqui o acordo que será assinado amanhã, salvo o contrário, entre os Estados Unidos e a Ucrânia para a construção do fundo para a reconstrução da Ucrânia. Seguramente também será do interesse dos europeus fazerem parte deste fundo, fazerem parte dos esforços da reconstrução da própria Ucrânia, e estarem presentes, como sempre estiveram neste conflito, ao lado da Ucrânia, para que o país dilacerado possa ser reerguido e possa funcionar em pleno, como deve ser nos casos de qualquer Estado moderno pós-conflito. Né? Enfim, há todo o interesse europeu de participar desses esforços, mas, como tenho vindo a dizer, o risco existe é que, porque a União Europeia é uma organização composta por 27 Estados-membros, cada Estado tem a sua posição e visão sobre este conflito, que muitos países com visões contrastantes ou até arquirrivais da Rússia possam, de certa forma, complicar o normal funcionamento dessas negociações. Daí ser o ideal que a União Europeia indique um representante seu que faça parte dessas negociações, não é? E que represente a posição comum da União Europeia e não dos Estados singulares enquanto tais. E depois também o próprio Reino Unido, que nesta altura move-se muitas vezes até em contradição com a histórica, quase consanguínea relação com os Estados Unidos no que toca à política externa. Né? Enfim, basta ver o que aconteceu durante a gestão Biden. Houve uma sintonia, tanto durante o governo de Boris Johnson, tanto nos governos sucessivos de Rishi Sunak e da anterior a primeira-ministra que teve pouco tempo no governo, e depois também, mesmo durante o governo de Steiner. Só que, da parte dos Estados Unidos, tudo mudou, né? E o Reino Unido se encontra em dificuldade de realinhar essa sua posição histórica com os Estados Unidos, defendendo ela uma posição diferente da que os Estados Unidos defendem em relação ao fim do conflito da Rússia com a Ucrânia. Enfim, deverão esses Estados também alinhar-se, porque, ao fim e ao cabo, é disso que dá, né? Quando os Estados dependem muito das posições ou das políticas externas dos Estados com os quais têm relações muito próximas, de que os Estados Unidos, por serem o que são, no que toca a política externa
transatlântica que deve quase ditar as regras do jogo. Estes países, como não estavam preparados ou não esperavam que isso acontecesse, vêm-se de repente obrigados a terem que ganhar essa posição dos Estados Unidos. Mas, enfim, é a política externa, deverão fazê-lo, mesmo se isto vá contra a sua ideia de continuar a prolongar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, esperando que um dia a Rússia possa colapsar e a Ucrânia saia vencedora. Mas esta é uma miragem, porque, ao fim e ao cabo, não é possível que a Ucrânia, mesmo com a ajuda destes países todos, possa vencer a Rússia, a não ser que este país entre em um conflito diretamente com a Rússia. E aí, enfim, isso aconteceria uma guerra nuclear com consequências bastante graves para o resto da humanidade. Mas se espera que esses países compreendam a posição dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também compreendam a posição desse país e que tudo isso contribua para o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.